Olá! Hoje eu vou mostrar para você um pouco da história e do turismo de União da Vitória e Porto União. Duas cidades que se completam. E a união das duas cidades que faz do povo que mora por aqui único, além das belezas e riquezas naturais que você só encontra aqui. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à União da Vitória e Porto União! União da Vitória e Porto União. Duas cidades divididas e ao mesmo tempo unidas. Cidades ricas de muita natureza, história, cultura e rodeadas por um imenso rio. Uma região que contém também diversas cachoeiras e rica em vegetação, atrações e pontos turísticos. É uma região de calmaria. Bom, e o coração das duas cidades ninguém sabe ao certo aonde fica, mas acredita-se que fica no peito de cada União Vitoriense e Porto Unionense. É assim que se chamam os munícipes que nasceram por aqui. União da Vitória e Porto União ele surge em 1842 com a chegada a esta região de um tropeiro chamado Siqueira Cortes. Ele vem dos Campos de Palmas em busca de um caminho mais curto e mais fácil para cruzar o gado que naquela época era criado naquela região e que ia em direção a São Paulo. Chegando aqui justamente onde nós encontramos um local raso no Rio Iguaçu, onde hoje fica entre as pontes Ponte Férrea e a Ponte do Mices Caramelo, e nesse momento então surge o Val do Iguaçu, que é digamos assim, esse ponto mais raso no Rio Iguaçu, e com sucesso ele consegue cruzar com o gado. E esse fato, no caso, ele foi assim divulgado para toda a região, e os canoeiros que passavam por aqui na época ficaram também sabendo, e começa então a surgir aqui um pequeno núcleo naquela época, Nossa Senhora das Vitórias, que hoje nós já sabemos que é Porto União da Vitória. Bom, e o porquê de serem duas cidades é uma longa história, que começa e termina com a famosa Guerra do Contestado, que teve início em outubro de 1912 e se findou em agosto de 1916. Após a Guerra do Contestado com o Tratado de Limites, ocorreu a separação das cidades. Uma delas passou a se chamar Porto União, em Santa Catarina, e a outra, União da Vitória, no Paraná. Decisão que ocorreu no ano de 1917. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, União da Vitória está localizada em uma área de aproximadamente 57.500 habitantes e Porto União com 35 mil. As duas cidades somam aproximadamente 90 mil habitantes. Com relação à dimensão territorial, nós temos aí União da Vitória com 720 mil quilômetros quadrados, territorialmente falando, e nós temos o Porto União com 850 mil quilômetros quadrados. Além da grande dimensão territorial que possuem as duas cidades, Porto União e União da Vitória estão rodeadas pelo maior rio do estado do Paraná, o majestoso Rio Iguaçu, bem conhecido nacionalmente pelas enchentes. A última enchente aconteceu no ano de 2014, em que o rio alcançou a régua dos 8 metros. A maior enchente da história do Rio Iguaçu já registrada aconteceu no ano de 1983, em que o nível do rio chegou a 10 metros e 42 centímetros. Alimentar as crianças. Porto União, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Esta é a situação hoje nos dois municípios. Faz uma semana que mais da metade de União da Vitória e de Porto União desapareceram debaixo das águas do Rio Iguaçu. União da Vitória e Porto União estão com 90% de suas áreas urbanas cobertas pela água. Neste ritmo, os técnicos acreditam que vai demorar ainda uns 20 dias para a água baixar totalmente. O Rio Iguaçu, ele nasce na porção leste de Curitiba, próxima à região metropolitana, e a sua foz fica na região ali de Foz do Iguaçu, como o próprio nome já diz, e ele tem uma extensão de 1.320 quilômetros, conforme dados oficiais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Embora algumas outras fontes mencionem que ele tem 910 quilômetros de extensão. Então, várias atividades hoje aqui na nossa região dependem de água,
O Rio Iguaçu ele é utilizado para o abastecimento humano, então todas as casas recebem água tratada do Rio Iguaçu, assim como as outras atividades humanas também. Então as atividades agrícolas, ou seja, irrigação para a agricultura, as atividades relacionadas às indústrias, tem muitas indústrias na nossa região que utilizam a água do Rio Iguaçu nas suas atividades, então ele tem uma importância bastante grande aqui para a nossa região. Além do abastecimento de água gerado pelo Rio Iguaçu para a população, ele também contribui muito para o desenvolvimento das duas cidades, que é bem explorado pela população local, e também é visto como uma das formas diferentes de lazer durante o verão, com passeios de barcos, lanchas e jet skis. Apesar de ser conhecido pelas enchentes, em 2020 o Rio Iguaçu surpreendeu a todos com a falta de água. Uma grande estiagem atingiu União da Vitória e Porto União, preocupando também todo o Paraná. Essa estiagem afetou principalmente na vazão do Rio Iguaçu e dos demais rios que nós temos aqui na região. Então, do ponto de vista ambiental, com certeza isso teve alguma consequência nas espécies que vivem nesses recursos hídricos, peixes e outros organismos aquáticos, E com certeza isso reduziu a disponibilidade de oxigênio disponível para esses seres aquáticos, reduziu consequentemente a disponibilidade de alimento. Embora não haja uma mensuração dessas informações, com certeza houve sim alguma consequência negativa para os organismos aquáticos que vivem nos rios. Apesar das enchentes, o rio tem tudo a ver e contribui muito para o turismo local, pois é ele quem faz de União da Vitória e Porto União cidades ainda mais bonitas. Daqui, o rio pode ser visto de vários ângulos e pontos turísticos diferentes. A região é composta por uma extensa área de vegetação, que valoriza e dá mais vida para os locais de visitação, revelando ainda mais a riqueza e poder da natureza, que faz parte das duas cidades. A vegetação predominante aqui é a vegetação da mata das araucárias, consorciada com as imbuias, canelas, e também nós temos ipês. Nós temos também bracatingais, por exemplo, e outras espécies, como por exemplo, uma que tem uma grande propriedade de extrativismo, que é a erva mate. Qualquer lugar em que é possível ver o rio fica ainda mais encantador. E juntas ao rio é possível observar 4 pontes, sendo elas a Ponte Interventor Manuel Ribas, mais conhecida como a Ponte dos Arcos, inaugurada no ano de 1944, com 279 metros. A Ponte Domício Escaramela, inaugurada em 1986. E a Ponte Machado da Costa, mais conhecida como a Ponte de Ferro, inaugurada em 1907, junto com a linha férrea de trem, que se tornou o símbolo da divisão das duas cidades. A 4ª ponte, que liga a União da Vitória ao distrito de São Cristóvão, recebeu o nome de José Richa, que foi inaugurada há pouco tempo na região. E por falar em rio, cachoeira é o que não falta por aqui. É o que faz das duas cidades ainda mais atrativas para o turismo, com tantas riquezas naturais. Bom, a nossa região está localizada numa região de planalto, ou seja, é uma região com relevo bastante acidentado. Paralelo a isso, nós temos uma região que é bastante rica em rios, em recursos hídricos superficiais. E isso faz, então, esse conjunto de relevo acidentado com uma disponibilidade hídrica e um índice pluviométrico também intenso durante todo o ano, faz com que nós tenhamos aí várias cachoeiras na nossa região. Então esse é um atrativo turístico bastante interessante, acredito que é até um dos mais explorados aqui na região, e é exatamente por conta desse relevo e disponibilidade hídrica bastante intensa aqui da região. Nas duas cidades existem aproximadamente 10 cachoeiras catalogadas. Algumas delas são Cachoeira do Quilômetro 13, Cachoeira Salto do Rio dos Pardos, Cachoeira Cintura de Noiva e Cachoeira Salto do Rio Bonito.
Outro fator predominante na região é o clima. Durante o ano todo, a variação de temperaturas nas cidades é constante. Em um dia está frio e chove, e no outro quem resolve aparecer é o sol. A cidade gêmeas de Porto União da Vitória encontra-se ao sul da linha do Equador, a aproximadamente 23 graus, a oeste da linha de Greenwich, aproximadamente 51 graus. Por essa localização, geográfica, nós temos um clima, segundo Köppen, subtropical mesotérmico úmido, com, digamos, geadas severas e estações bem definidas, com secas de chuva e assim por diante. União da Vitória e Porto União são cidades cheias de pontos turísticos atrativos culturais, com locais de muitas histórias. Porém, em 2020, a história foi um pouco diferente, porque eventos festivos anualmente realizados nas cidades foram temporariamente cancelados. Tudo para evitar aglomerações. Isso porque, assim como no mundo todo, a pandemia também chegou por aqui. E os pontos turísticos ficaram assim, totalmente vazios. Mas a expectativa para o turismo pós-pandemia é grande, cheia de projetos e novidades. Os roteiros e atrativos turísticos da região são inúmeros e, na maioria deles, os visitantes conhecem um pouco da história e cultura da região, além de atividades festivas, gastronômicas e encontram a natureza. Bom, a União da Vitória hoje possui roteiros turísticos formatados que já são comercializados inclusive por agências de turismo, tanto receptivo quanto agências de fora hoje que traem grupos para cá. Então hoje a gente tem a Rota Sul das Cachoeiras, que pega a área rural do município, pega a área ali do Rio dos Banhados, tem visitação em cachoeira, o Parque Histórico Iguaçu, passeio de barco. Então tem várias atrações dentro desse roteiro. Depois tem o City Tour, que ele pega aqui a parte urbana de União da Vitória e Porto União, onde visita os principais atrativos históricos, como o Morro do Cristo, estação ferroviária, praças, as pontes, Castelinho de Porto União. Então é um roteiro que é integrado entre União da Vitória e Porto União para contar a história dos municípios e também para levar nos principais atrativos turísticos. E outro roteiro, que é o roteiro ucraniano, que daí ele acontece com o folclore ucraniano Kalena. Ele tem visitação na igreja ucraniana, tem jantar típico ucraniano, apresentações folclóricas, venda de artesanato também ucraniano. Esses são roteiros que já são consolidados, já são comercializados. As duas cidades são unidas e divididas pela linha férrea do trem. Uma parte da Estação União, como é chamada, fica no estado do Paraná e a outra em Santa Catarina. E no meio das duas cidades, na estação ferroviária, é onde mora a locomotiva 310. Bom, a locomotiva 310, ela foi construída nos Estados Unidos e ela é do ano de 1913. Quer dizer, a nossa vovozinha já tem mais de 100 anos. Então é por isso que a gente está trabalhando nela, pelo fator histórico, pelo seu valor para o município de Porto União da Vitória. Eu digo para o município de Porto União da Vitória porque ela pertence a essas duas cidades que apenas separadas por um trilho do trem, mas que na verdade nós vivemos todos juntos e comungamos todos o mesmo espaço. Uma curiosidade que desafia a física é que aqui é possível ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Estamos em União da Vitória e ao atravessar um túnel subterrâneo que liga as duas cidades, se chega em Porto União. A locomotiva 310, mais conhecida na região como Maria Fumaça, por enquanto não está na Estação União, porque ainda deve passar por um processo de revitalização, que está proposto desde o ano de 2019, além da recuperação de todos os locais por onde ela ainda deve rodar e queimar muita lenha. A grande novidade é que em 2021 ela deve voltar aos trilhos, atraindo ainda mais turistas para a região e fortalecer o turismo local pós-pandemia. E a locomotiva 310 foi levada até o município de Rio Negrinho no mês de fevereiro e já era para estar em reforma, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas, questão de ordem técnica e burocrática, que é a questão da documentação, enfim, que havia um processo de manutenção dela, ou recuperação e restauro.
que era apenas a troca das tubulações e a questão do freio, né? E ver como é que estava toda a estrutura dela no geral. A questão dos rodeios, não havia necessidade de manutenção, que estavam aptos a serem utilizados. E chegando até lá, a verificação dos técnicos condenaram as nossas rodas e isso teve uma alteração de contrato, enfim. Então atrasou muito. E também outra coisa que atrasou muito foi a questão da pandemia. Justo, nós levamos ela em fevereiro, em março já entrou a pandemia. O que vai ser feito? A troca de todos os aros dos rodeiros, né? Aí vai ser feita a troca de todos os tubos, que são 132 tubos, que vai na locomotiva 310. E também a colocação do freio, porque é um fato que o pessoal sempre comenta, que era uma locomotiva que não tinha freio e ela vai ter que ser colocado freio nela. O processo de obras da locomotiva custou até o momento mais de R$600 mil, mas até a conclusão do projeto, o dinheiro investido no turismo de trem será de R$3 milhões. Os valores partiram da iniciativa de 30 empresários da região, que acreditaram no turismo local, com a recuperação da locomotiva, além dos equipamentos adquiridos para a obra da Maria Fumaça, que após a conclusão das obras deve rodar entre 17 e 18 quilômetros, que será mais uma atividade turística da região. Quando eu estava desenvolvendo o projeto, foi me perguntado o seguinte: você tem que descobrir qual o DNA da tua cidade. E me chamou a atenção o fato de que a gente fez vários trabalhos, várias pesquisas, trabalhamos com as etnias, trabalhamos com a Guerra do Contestado. Todas essas respostas a gente conseguiu, mas o surpreendente mesmo quando se trabalhou com a locomotiva 310 ou com a ferrovia em si, e com a história da ferrovia, dá a impressão que todo porto-uniense e univitoriense tem o sangue de ferroviário correndo nas veias. Então o DNA de Porto União da Vitória é o trem, é a locomotiva 310, que é um patrimônio nosso. Iniciativas privadas estão investindo firme no turismo da região. Mais um exemplo de investimento é o Instituto Greenwald, que busca valorizar a cultura local, com um grande espaço para ser utilizado pela sociedade, com direito a aulas de canto, teatro, dança, entre outras atividades. O projeto está sendo desenvolvido na cidade de Porto União e, por enquanto, está assim. E logo logo, com a finalização das obras, o espaço deve ficar assim. Mesmo em fase de construção, o local já está sendo utilizado pela população para as atividades. Após a revitalização da reforma dos trilhos da 310, será mais uma das rotas em que a Maria Fumaça deve passar, fazendo do passeio ainda mais diferenciado e único. E para que as pessoas explorem, aproveitando ainda mais do turismo que as cidades têm para oferecer. Além do trilho do trem, aqui diversos pontos turísticos podem ser visitados e explorados de várias formas. São atrações que mostram aos visitantes mais sobre a história da região, como por exemplo o Parque do Monge João Maria, que recebeu este nome em homenagem a um homem que passou pela região na época da Guerra do Contestado e fez muita história. Este é um dos parques mais procurados da cidade de Porto União, um lugar com muita vegetação e de um pocinho, que por muitos é considerado um lugar sagrado e abençoado. O parque também dá acesso a uma longa trilha, que nos leva para a famosa gruta da região, que é mais um dos pontos turísticos. O complexo turístico Morro da Cruz, local de contemplação religiosa, composta por um mirante, em que é possível visualizar as duas cidades. E também um outro morro, localizado em União da Vitória, o Morro do Cristo, que também é muito procurado pelos turistas. No local está a segunda maior estátua do Cristo no Brasil, com 27 metros de altura, inaugurada no ano de 1968. Mas para chegar lá é necessário subir a escadaria de 224 degraus. Este é um dos locais por onde passam aproximadamente 40 mil visitantes todos os anos. O que se destaca na região são os pontos turísticos, que tanta história e importância tem para a região. Este avião aqui, por exemplo, é uma réplica do avião que registrou em União da Vitória o primeiro acidente aéreo em missão militar da América, que aconteceu em março de 1915. A tragédia ceifou a vida do piloto-tenente Ricardo João Kirk. O fato aconteceu em território paranaense, que hoje fica localizado em uma região próxima de União da Vitória, em General Carneiro, na região do Rio Jangada. E hoje,
A réplica faz parte de um dos monumentos da cidade de Porto União. Temos vários pontos turísticos aqui na nossa região, né? E principalmente no interior. A Rota Sul das Cachoeiras está sendo bem procurado. O Parque Histórico Iguaçu, que a gente super recomenda para visitação. Santa Cruz do Timbó é um local assim de apreciação da natureza, de ótimas pousadas, cachoeira, rapel, parapente. Então a gente está começando assim, a desenvolver os produtos no qual a gente vai agregar muito valor em toda a região. A ATEMA, Associação de Turismo e Meio Ambiente, é uma iniciativa composta por 26 empresários. Todos eles têm uma ligação com o turismo, que desenvolvem diversos projetos para o turismo local, mas que infelizmente também foram afetados pela pandemia. Tínhamos muitos projetos para 2020, mas infelizmente devido à pandemia tivemos que dar aquela paradinha. Mas em compensação a gente estudou bastante, trabalhou, desenvolveu roteiros com a equipe. Infelizmente o Festival Gastronômico foi um afetado que tivemos que cancelar este ano, mas de qualquer forma no próximo ano a gente vai estar fazendo ele. O cicloturismo está sendo bem desenvolvido agora, a caminhada também já está sendo explorada para que a gente possa em breve já divulgar e fazer também. Então 2021 vai ter bastante novidades. Mesmo em meio à pandemia, com os investimentos feitos pela ATEMA no turismo local, o retorno é perceptível, pois os turistas já estão procurando pelo turismo que é oferecido na região. Tem pessoas perguntando sobre caminhadas, sobre cicloturismo. Então a gente vê que isso é um marketing no Brasil todo sobre a pós-pandemia, no qual você deve visitar as cachoeiras, os municípios menores, o interior, e é isso que a gente quer que as pessoas façam. Visitem nossos municípios, façam o turismo rural, paisagens lindas é o que não falta na nossa região. E por falar em turismo rural e para quem busca sua paz interior e quer ter mais contato com a natureza, uma das pousadas que existem na região muito procurada pelos turistas é a pousada Recanto Bela Vista, que oferece aos visitantes uma área de lazer enorme com chalés, pesca e pague e até piscinas térmicas. Uma pousada que há anos já existe na região e é organizada por pessoas que nasceram no local e entendem das tradições. A gente começou com 6 chalés, com 3 piscinas frias e um restaurante que acomodava até 40 pessoas. Então, como a gente foi crescendo, o movimento foi aumentando, hoje a gente tem 17 chalés, a gente tem um restaurante que dá para 200 pessoas. As piscinas, a gente não tem nenhuma fria mais, agora a gente tem 4 que são cobertas e fechadas, né? São todas aquecidas. A gente construiu um auditório, a gente tem um parquinho, um playground, tem horedário, campo de futebol, academia, pesca, o cantinho do chimarrão, assim, que é uma coisa que o pessoal gosta muito. Tem uma salinha de TV no restaurante. Então, assim, a gente faz tudo um pouquinho para agradar todo mundo. Além do bom atendimento, o que também é prioridade no local é a deliciosa e tradicional comida e café colonial. Alimentos que são preparados para os visitantes com o que de melhor é oferecido pelas tradições culturais da região. E várias pessoas vêm de longe para degustar os alimentos oferecidos na pousada. Bom, em relação ao nosso cardápio, ele é bem variado. Como eu trabalhei há vários anos em São Paulo, eu acabei aprendendo muita coisa lá e que a gente trouxe para cá e mudou a questão do erechê e os molhos, né, para puxar mais para comida colonial. Mas assim, a gente trabalha muito com as massas, né, ravioli, pirogue, tortelha, rondelli, o macarrão caseiro, frango caipira, várias coisas, feijoada, vários tipos de carnes. Então assim, a gente tem um buffet bem variado, o pessoal gosta muito. Uma coisa assim que o pessoal está gostando muito, que a gente está tendo uma procura muito grande, é do nosso café colonial, que é servido das 4 às 5 da tarde, sempre com reserva. O pessoal está vindo de Canoinhas, João da Vitória, Porto União, só para vir à tarde para tomar o nosso café colonial, que também é bem variado e bem gostoso. Aqui, infelizmente, as atividades também foram afetadas pela pandemia, mas somente nos 2 primeiros meses. Isso porque a pousada já estava pensando em realizar uma reforma para ampliar e melhorar ainda mais o espaço de visitação para a população e para os turistas. Em relação à pandemia, a gente teve um prejuízo muito grande nos primeiros 2 meses, que é um movimento muito grande que a gente tem na pousada, que é o mês de março e abril. Junho e julho, maio, a gente abriu 2 finais de semana, mas com pouco movimento. E junho e julho a gente fechou porque a gente estava ampliando o restaurante, então a parte nova a gente começou em fevereiro, mas a ampliação mesmo para emendar tudo foi em junho e julho. Mesmo com a ampliação do restaurante, as reservas devem ser feitas antecipadamente para evitar aglomerações.
E nem só de cachoeiras e pousadas vivem as duas cidades. O Brasil é considerado um dos melhores lugares para a prática de voo livre. E quem tem curiosidade para saber como funciona esta prática de esporte radical, não precisa ir muito longe não, pois aqui esta atração também é encontrada. E o Victor é especialista quando o assunto é parapente, outra iniciativa privada que ajuda a valorizar o turismo da região. Esse ano, a gente abriu para o público conhecer o esporte, tá? Então é um esporte regulado pela ANAC. Ele é de livre participação entre os integrantes da comunidade esportiva, tá? Então faz aproximadamente 10 anos que eu voo de parapente, de voo duplo, que levo amigos, tá? Família. Ele surgiu da necessidade de mostrar para as pessoas o porquê que a gente se ausentava da casa no sábado, no domingo, nos momentos de festividade, e aí o pessoal fica chamando a gente de louco, né? De a gente estar indo em busca de adrenalina, em busca de satisfação pessoal. Eu senti essa necessidade de comprar um equipamento de voo duplo, que ele tem pesos diferentes, então você leva por faixa de peso, para poder levar essa sensação, pelo menos para o pessoal não queira iniciar no esporte, mas para que entendesse o porquê que a gente se dispunha a ficar os finais de semana correndo através dos ares, né? Então voando aí. No Brasil, o esporte surgiu em meados dos anos 80. O Victor é um profissional do voo e sempre pratica a modalidade, explorando vários lugares de União da Vitória e Porto União e pelo Brasil afora. Já fiz voos em vários locais precários aí, mas a gente se estabilizou ali no Flor da Serra, em frente ao Recanto Flor da Serra, e agora esse ano a gente abriu também uma rampa em Porto União, tá? Então lá é União da Vitória e em Porto União a gente abriu ali com parceria com a Prefeitura Municipal a rampa em São Martinho. A gente abriu o Morro do Carvão, então ficou um ponto turístico muito bacana, tá? Com visual exuberante e prometendo altos voos aí para a nossa região. A prática desse esporte possui algumas limitações, como o limite de peso corporal do passageiro e equipamentos de voo. Uma situação que também depende muito do clima. Então a gente sempre depende do vento tá soprando de frente para a rampa, tá? E com um vento mínimo para que a pessoa possa correr na velocidade de voo da vela, que é aproximadamente 30 km por hora, 20 a 30 km por hora. Fora isso, peso do conjunto, passageiro, piloto, selete, mosquetões, que é o que segura a gente, o separador separa o piloto do passageiro e a vela também conta no peso. Então esse conjunto todo, ele tem que estar dentro do peso que a vela suporta carregar. Você tem velas aí para voos solos, que vai carregar 50, 60 quilos, outras para médio já 80, 100 quilos, daí de 100 a 200 nos equipamentos duplos na faixa de 200 quilos. Então no nosso aí a gente fala com o passageiro geralmente em torno assim até 120 quilos aproximadamente, com o conjunto já no peso que nesse equipamento que eu tenho atualmente. Além de ser uma das atrações turísticas das cidades, o esporte está ganhando cada vez mais visibilidade, contribuindo para o desenvolvimento da cidade com o turismo durante o período de pandemia, atraindo ainda mais turistas para a região. Que nós notamos de março para cá é que União da Vitória e Porto União tiveram um destaque muito grande na região como esportes radicais em cima do voo livre. Tá? Também aí tem uma equipe que está fazendo rapel na cidade, nós temos todo o conjunto de cachoeiras, o pessoal pedalando, então a gente contribuiu para atrair a atenção do pessoal de fora. Então já veio gente de Curitiba, Mafra, Rio Azul, Malé, Rebouças, Paulo Frontin, Irineópolis, várias outras cidades de março para cá, foram mais de 100 visitantes, aí só os que fizeram voo, fora a família desse pessoal, que acabaram vindo para a cidade e conhecendo o nosso ponto de voo, a gente chama o pico de voo, rampa, e também que a gente já soube que eles vieram para passear nas cachoeiras, para passear na cidade, então eles acabam trazendo divisas, trazem recursos para o município. Isso contribui para o desenvolvimento da região. E por falar em voo, é claro que eu não poderia perder a oportunidade de fazer um voo duplo com o Victor pela primeira vez de parapente. Confesso que eu fiquei com medo, mas encarei o desafio. A expectativa tá grande, o medo tá maior. Antes
Antes de decolar, eu recebi instruções de como se portar durante o voo, pois os equipamentos de segurança são essenciais. Depois é só preparar o coração, respirar fundo e decolar! No começo do voo não dá para negar que o medo toma conta, mas depois a brisa da natureza é o que faz a gente refletir sobre a natureza que rodeia as duas cidades. Lá de cima, foi possível ver o majestoso Rio Iguaçu, além de toda a vasta área de vegetação. A sensação é única, uma mistura de sentimentos e emoções entre felicidade por estar vivendo algo único e incrível na cidade em que nasci, cresci e vivo há 21 anos. Uma aventura que durou aproximadamente 5 minutos, tempo suficiente para definir o passeio como indescritível. Foi o momento em que percebi que as duas cidades são ainda mais belas vistas do alto. Esse voo geralmente assim, a gente pode ficar bastante tempo voando assim, só que a gente também pode fazer umas manobras para você sentir como é que é. O que você acha? Pode ser, então. Chega mais rápido no fundo aí. Você que sabe, você que manda. Ai, meu Deus. Nossa, isso. Ai, ai. Ó, estabilizei. Eu vou fazer a aproximação. Eu tô querendo foto de novo e nem pousei. Para quem gosta de esporte radical, essa é uma super dica que eu mesmo experimentei e aprovei demais. Opa! Show de bola. Espera aí mesmo. Tá tranquilo, só pode ficar, espera lá. Tá. Então, tá. Aí. Nossa, que incrível demais. Curtiu? Muito. Segura aqui pra você. Vamos lá. Aí. Top? Me sujei um pouquinho, mas faz parte, né? Faz parte. O turismo de União da Vitória e Porto União está crescendo e os turistas estão chegando cada vez mais perto. São duas cidades que têm como formações étnicas descendências de alemães, ucranianos, italianos e poloneses. São cidades ricas de muita cultura. Não existe como você trabalhar turismo sem trabalhar cultura. E Porto União hoje ela tem uma raiz muito forte, não só no turismo religioso, não só no contar a história do contestado, ela é muito forte na sua gastronomia, ela é muito forte nas suas tradições étnicas, né? A gente vê aí que existem grupos folclóricos fortes, enraizados e que contam uma história. Hoje nós temos uma cultura eslava, né? Cultura ucraniana, polonesa aqui muito forte. E muito bem contada essa história e muito bem preservados os seus costumes. Nós temos a cultura germânica, que marca disso é a nossa festa, né? A festa do Xixo e do Steinegger, e que remete à nossa gastronomia, à nossa etnia e à nossa cultura. E é pensando no pós-pandemia que diversos projetos estão sendo planejados para o turismo na cidade. A pandemia afetou algumas obras que estavam sendo feitas, mas os projetos continuam de pé. A cidade está pensando muito no turismo pós-pandemia, que promete ajudar o turismo na região e contribuir com a economia das duas cidades. E na parte do turismo mesmo, que a gente buscou essa parada da pandemia, buscou estar trazendo apoio às nossas pousadas. A gente criou várias parcerias para os esportes radicais e estamos trazendo uma estrutura para pós-pandemia estar tudo pronto. Tanto que as nossas pousadas elas estão atendendo e tem muita gente buscando as pousadas e buscando o turismo rural. O que a gente observou? Vendo isso, vamos lá, vamos trabalhar e vamos estruturar para o pós-pandemia estar tudo pronto. Eu acho que a gente vai chegar lá. Em algumas dessas obras, se teve como foco a construção de 2 portais turísticos da cidade, em Santa Cruz do Timbó e em São Miguel da Serra, que recebeu o portal em homenagem ao centenário do município. A Secretaria de Obras ela continua trabalhando normalmente com número reduzido de funcionários para terminar esses projetos, para entregar para a comunidade de Santa Cruz, entregar o portal prontinho, comunidade de São Miguel da Serra, entregar o portal, colocação de placas para
trilhas de mountain bike. Então tem vários projetos dentro da Secretaria de Cultura e Turismo voltado para essa área. Como o pessoal vem visitar o interior, vai parar, vai tirar fotos, conhecer a administração. Ela está pensando ali em realizar, finalizar essas obras, que são várias obras para os munícipes e visitantes de Porto União ali. E quando voltar ao normal, que a gente espera que seja logo, venham vários turistas para o município conhecer Porto União, visitar Porto União. Em União da Vitória, algumas ideias para o turismo já saíram do papel e muitos projetos já foram concluídos. A cidade está buscando ficar cada vez mais preparada para o futuro. A gente está fazendo aos poucos, né, tanto essa parte da visitação, que é do Morro do Cristo, como da estação, a locomotiva, Rota das Cachoeiras, mas ainda também divulgar e melhorar também, até a gente aproveitar mais as nossas belezas naturais, os atrativos da cidade. Uma das obras previstas é o novo Café Mirante, que deve ser instalado no Morro do Cristo para ajudar o turismo, além de investimentos no cicloturismo que também foram feitos, já que a cidade faz parte de um circuito interestadual, que deve ganhar 400 quilômetros com sinalização de todo o percurso. Foram instaladas placas que dão apoio, suporte. Tem o QR Code, daí as pessoas podem consultar, podem fazer marcação. Ele vai contar com mais outros 7 municípios da parte do cicloturismo de União da Vitória, em torno de uns 40 quilômetros. Mas vão ter outras cidades participando, que quando tiverem todas concluídas vai dar em torno de 360 quilômetros. Isso junto com a Secretaria de Turismo. A ideia também para frente, pós-pandemia, né, melhorar a divulgação tanto interna aqui na cidade, que tem muita gente que mora na cidade e não conhece todos os atrativos da cidade, como para as pessoas de fora, né? Uma das praças que recebeu melhoria em União da Vitória foi reinaugurada este ano. Foi a Praça Coronel Amazonas, que redescobriu um importante arquivo histórico na cidade, um mapa do Brasil, que foi construído no local na década de 1940. Outra reforma concluída há pouco tempo foi o novo portal da Rota Sul das Cachoeiras. O local também está sendo alvo para o desenvolvimento do turismo de União da Vitória, que tanto preza pela valorização de suas riquezas naturais. Vamos, por exemplo, na Rota das Cachoeiras, a gente tem expectativa de futuramente conseguir verbas para execução de decks, de mirantes, para ter mais pessoas ainda conhecendo a Rota das Cachoeiras. Além de, claro, dos atrativos que a cidade já tem, e fazer uma cidade que ela já tem um potencial muito grande para o turismo, né? E a gente espera que com isso também agregue valor para a cidade, que com os turistas movimentar os restaurantes, os hotéis. Como você pode ver, União da Vitória e Porto União são repletas de muitas atrações e atividades turísticas. Duas cidades que hoje são divididas, mas que lá no fundo a gente sabe que é uma só. Cidades que durante a Guerra do Contestado e mesmo com as enchentes permaneceram firmes, que agora estão enfrentando uma pandemia, mas que logo vai acabar, trazendo junto com a cura do coronavírus o sorriso e a liberdade deste povo de volta. Cidades que fizeram de suas culturas e histórias suas identidades e que todos os dias estão pensando em novas formas de se reinventar e fazer com que o turismo da região seja ainda mais atrativo e incrível, trazendo para a população e para os visitantes uma experiência única de tantos sentimentos, que sejam muito bem guardados na memória. E esta foi a nossa aventura pelas cidades irmãs. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e fique agora com belas imagens da nossa região. E não esqueça de vir conferir tudo isso aqui de pertinho. Até mais!